Shalom, queridos irmãos, eu sou o pastor Alexandre Dutra e esse é o nosso devocional online. Na nossa série de devocionais sobre as comparações de Deus, né, com coisas, seres e animais, nós temos hoje a comparação, Deus semelhante como a águia, esse belo animal, essa bela ave que nós conhecemos muito bem e admiramos tanto, né? Pelo seu voo e também pela sua visão, além da sua capacidade de caça. Mas vamos ver mais especificamente a comparação que as Sagradas Escrituras fazem da águia, de Deus com relação à águia, no quesito do seu cuidado para com os seus filhotes. Então, eu convido você a acompanhar comigo, abra sua Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 32, e nós temos então a figura da águia, que, na comparação à pessoa, né, o agir de Deus para com os seus filhos, para com o seu povo. E aí, então, eu convido você para ler comigo Deuteronômio capítulo 32, versículos de 11 a 13, que diz assim a bendita palavra do Eterno. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas, assim só o Senhor o guiou. E não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer os frutos do campo, e os fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira. Então, nós temos aqui essa linda figura de linguagem, né? Comparando aqui o Senhor com a águia. E então nós vamos estudar um pouco sobre esse animal maravilhoso, de grande admiração, que desperta tanta curiosidade, né? E contrastá-la com a obra, a pessoa bendita do nosso Pai Celestial. Mas para começar nessa parte introdutória, eu queria destacar que a figura da águia já foi usada como símbolo por várias nações, por várias potências mundiais na história. Por exemplo, a figura da águia já foi usada pelo grande e poderoso Império Egípcio na Antiguidade. Também foi o símbolo preferido, né, do Império Romano, como símbolo da presença romana, a chamada águia romana, nos territórios e nas nações, nas cidades e estados conquistados por esse poderosíssimo império do passado, o Império Romano. Também, mais recentemente, é o símbolo, né, nacional dos Estados Unidos, e os americanos têm aí uma admiração particular, né, na atualidade sobre essa ave encantadora e muitas vezes misteriosa para nós que estamos aqui, né, na parte da terra, né, no solo, que não conseguimos alcançar as alturas que a águia, né, alcança, a chamada águia americana, né, a águia de cabeça branca. É interessante destacar que, embora esse animal seja assim realmente um animal das alturas, durante um tempo nos Estados Unidos, né, ela entrou em um período de quase extinção, e ela foi salva graças ao trabalho da Associação Americana, né, de Preservação dos Animais, e também ao seu próprio estilo de vida, né, a sua própria maneira de se procriar, de se protegerem, e em especial do cuidado, né, dos pais para com os filhotes. Isso chama-nos a atenção, porque não é sem propósito que Deus se utiliza dessa figura, né, da águia, para falar de forma didática, de forma direta e clara, de forma objetiva e de forma comparativa, para a compreensão do povo de Israel e para a nossa própria compreensão de como Deus age no seu cuidado para com cada um de nós. Isso é simplesmente maravilhoso, sobretudo quando a gente conhece melhor essa espécie maravilhosa de ave, que é a águia, né? Por exemplo, quando nós lemos aqui o texto, né, de Deuteronômio, como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas, nós vemos aqui
algo interessante, né? Os filhotes, né? Quando a gente pensa assim, né? Assim como a águia coloca os seus filhotes em suas asas para tirá-los do ninho, daquilo que nós poderíamos chamar da zona de conforto, do status quo, né? Deus tirou os filhos de Israel do Egito, da escravidão do Egito. Então, nós temos um mover de Deus em direção aos seus filhos para tirá-lo de uma situação que, mesmo difícil, podia ser muito cômoda para Israel, uma vez que neles não havia a capacidade, a força de se libertarem da escravidão no Egito. Então, essa característica poética que Moisés está dizendo aqui para o povo de Israel, né? Uma vez que ele está no seu último discurso, deixando esse mundo, mesmo aos 120 anos de idade, com saúde, vigor e força, ele não entrará na terra prometida, mas ele faz essa comparação. Olha, assim como a águia, né, tirou os seus filhotes do ninho, o Senhor tirou vocês do Egito, da escravidão do Egito, e colocou vocês em marcha. Essa é a ideia poética né, do relato aqui de Moisés. Também, assim como a águia ensina seus filhotes os caminhos no céu, Deus guiou Israel no deserto. E nós vemos aqui, olha só, o versículo 12 diz: assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho, né? Esse guiar do Senhor é o guiar da águia, né? Nas correntes de ar nos céus do Senhor. Então, guia Israel ali no caminho do deserto. E cabe destacar aqui a segunda parte, né? Deus nenhum estava com eles, né? Que mostra para a gente que assim como a águia protege seus filhotes de predadores, assim Deus desbancou todos os falsos deuses, que poderia ser uma influência negativa ao próprio povo de Israel, que está ali na sua peregrinação no deserto, saindo do Egito, deixando para trás também os falsos deuses, pois deuses não são apenas o Deus de Abraão, Isaac, Israel é o único, vivo e verdadeiro Deus, que os libertou com a sua mão forte, sem um exército humano, né? Mas pelo poder da sua palavra, que tanto é criadora, como é também realizadora de prodígios, sinais, milagres e maravilhas. E aí, quando nós olhamos, então, o versículo 13 de Deuteronômio, que diz assim: ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer os frutos do campo, e o fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira. Olha só o que nós temos aqui. Assim como a águia protege seus filhotes de predadores, né, e os alimenta, trazendo o alimento para o bico da águia, para o bico do filhote águia, ou seja, um cuidado paternal, um cuidado específico, um cuidado em preservar a vida da sua cria, do seu filhote, de fortalecê-lo fisicamente falando. Assim o Senhor Deus sustentou os israelitas com maná e água por 40 anos. Então percebam que o contraste da águia e do Senhor se assemelha em muitos aspectos, né? Então nós podemos ver o cuidado da águia para com seus filhotes e o cuidado de Deus para com seus filhos, para com seu povo, para com cada um de nós que temos estado nesse ninho e muitas vezes temos sido despertados desse ninho para seguirmos os passos do Senhor. Também, quando nós pensamos na figura da águia nas Sagradas Escrituras, nós vamos ver o aspecto da proteção que a águia dá para os seus filhotes. Vá comigo, então, agora para Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 17, nós vamos ver os versículos 3 e 4. Diz assim: e disse, assim diz o Senhor Deus, uma grande águia de grandes asas, de plumagem comprida e cheia de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou o mais alto ramo de um cedro e arrancou a ponta mais alta dos seus renovos
e a levou a uma terra de mercância, numa cidade de mercadores após. Vamos entender o que esse texto aqui de Ezequiel diz para a gente. Primeiro, fala do cuidado individualizado. As águias fazem seus ninhos no topo das árvores, né, mais altas que encontram. Enquanto está no ninho, a mamãe águia protege os filhotes do sol. Mas, antes de sair à caça, ela empilha ramos no ninho para proteger os filhos do calor. E levar um ramo de cedro para o lar, né, a cada procriação revela o cuidado e a preocupação que são características da proteção. Então, ela vai buscar o melhor para os seus filhotes, para protegê-los, para cobri-los e protegê-los do sol, uma vez que eles ainda não têm a pelagem pronta, né, as penas, aquelas lindas penas crescidas no seu corpo. É o cedro do Líbano, é o galinho do cedro do Líbano, as folhas do cedro do Líbano que vão proteger essa águia ali na região, né, de Israel, do Oriente Médio. E aqui nós vemos essa proteção, né? A águia também, cabe destacar que nessa proteção, o Senhor, assim como a águia protegia os seus filhotinhos do sol, o Senhor colocou uma nuvem protegendo, né, o povo de Israel na sua peregrinação de 40 anos no deserto. E à noite, a águia com as suas asas aquece o ninho. Nós temos, né, o Senhor com uma coluna de fogo aquecendo ali o arraial, o acampamento dos israelitas, também na fria noite do deserto, dos 40 anos de peregrinação do povo de Israel. Outra característica da proteção da águia e do cuidado, né, é que a águia bota entre 2 a 3 ovos de uma vez, né? E o primeiro filhote é sempre maior, e aí a competição pela comida fica séria, né? É coisa séria. No entanto, cada filhote é alimentado de acordo com a sua necessidade e apetite. Eles são diferentes uns dos outros, né? Portanto, são criados de maneiras diferentes por Deus. Cada filho é uma criação única de Deus, e assim cada um tem seu propósito distinto no plano do Senhor. O que isso quer dizer? Que Deus vai respeitar a nossa individualidade, pois Ele nos fez assim, com características únicas, com, né, a nossa digital singular. Só você tem essa digital, só eu tenho essa minha digital. Não há como falsificar essa digital, né, porque ela não tem em outra pessoa, né? Outra pessoa não nascerá com essa digital. Também dizem da íris, né, das cores nos olhos também, que é única e singular. Então, percebam que assim como a águia cuidava de forma particular de cada um dos seus filhotes, Deus tem cuidado de forma particular de cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com aquilo que somos, né? Aquilo que precisamos, e na medida certa. Esse é o nosso Deus, que não nos trata como um aglomerado de pessoas, né? Mas nos trata de forma individualizada, como pessoas, indivíduos, criados à sua imagem e semelhança. É por isso que os cientistas vão dizer que nós temos o DNA de Deus, aquela parte, aquele código genético único e exclusivo de cada um de nós. Somos parecidos no aspecto de que somos todos humanos, mas cada um que tem a sua alma, a sua individualidade, a sua particularidade, é tratado de Deus assim, de forma singular, como nós somos feitos de forma singular. Deus assim nos trata. Isso quer dizer que Deus não vai esperar nada mais, nada menos daquilo que nós podemos dar, porque Ele sabe o que nós podemos dar, Ele sabe o que nós podemos ser, Ele sabe o que nós podemos realizar, e Ele então tem nos dado as condições, as ferramentas para nós desenvolvermos todas as nossas potencialidades, né, na nossa vida, para a glória dEle, para a nossa alegria e para o bem-estar das pessoas que estão ao nosso redor. Então, não deixe de ser essa águia que o Senhor tem trabalhado para que você produza os voos que você pode produzir, né? E ter a visão que você precisa ter, pois Deus fez cada um de nós de forma particular e individual, e tem nos tratado assim a cada um de nós. Existe a nossa maneira de andar singular, o nosso jeito de ser, de falar singular,
E o Senhor, assim, se alegra muito com cada um de nós, como somos, mesmo quando reconhecemos algumas falhas e deficiências. Devemos saber que ainda assim somos únicos. Quando percebemos algumas diferenças que ressaltam e que destacam em nós, devemos entender que Deus nos fez único e não existe outro igual a cada um de nós, pois somos singularmente criados por Deus, tá bom? É claro que também, além de ter esse cuidado particular, individual com cada um, existe o desenvolvimento, né, particular de cada um. Para ensinar os filhos a voarem, as águias pegam comida no bico e voam para perto do ninho, né, despertando ali o apetite dos filhotes e faz com que eles saiam, né, daquelas folhagens agradáveis e tranquilas, né, e sossegadas, e fiquem em pé e vão para a ponta do ninho, querendo pegar o alimento que força eles a darem os seus primeiros voos, né, a bater as suas asas, e assim a fome desperta neles a voarem para além do ninho. Outra coisa interessante é que a recompensa vem em forma do alimento que nutre, ou seja, cada puladinha que eles dão e batida de asa tem a recompensa ali no bico, do bico da águia para o bico do filhote águia. O Senhor tem as suas formas de nos estimular e desenvolver em cada um de nós um caráter moral e espiritual. É o que nós chamamos de motivação eterna. Deus agindo em nossa direção para nos tirar do ninho e nos fazer ver como Ele vê e de voar em lugares que Ele deseja que alcemos o nosso voo e possamos fazer, né, a nossa trajetória, a nossa rota, nosso percurso de cruzeiro, muitas vezes nas alturas. Esse é o nosso Deus. Assim como a águia estimula os seus filhotes a experimentar o voo, Deus nos estimula e procura desenvolver em nós características e capacidades espirituais e morais que vão fazer com que sejamos as águias, os filhos que Deus quer que sejamos. Também nós temos a parte do estímulo. Depois de aprender os princípios básicos, o filhote está pronto a voar como águia, não mais aqueles pequenos saltos, né? Aquelas pequenas batidas de asa. Um dos pais leva o filhote às alturas e dá-lhe um impulso com seu poderoso voo, e os filhotes precisam, então, ser estimulados, e nós, do encorajamento divino. E aí, o que eles fazem? As águias fazem? Soltam seus filhotes das alturas, em queda livre. Esse é o estímulo mais forte que o papai águia, a mamãe águia pode dar para os seus filhotes. E Deus, às vezes, nos permite, né, passar por situações difíceis da vida, complicadas, dolorosas, muitas vezes, para criar em nós resistência. Aquilo que, né, nós ouvimos mais ultimamente, resiliência, essa resistência aos ventos contrários, aos problemas da vida, às tempestades da vida. Mas é esse Deus que nos solta na tempestade, que nos vê, nos acompanha. E quando nós não temos condições, é que vem por debaixo. E aí, então, a águia filhote pode pousar, né, sobre a águia mãe, a águia pai, que está ali ensinando. Da mesma forma, o Senhor faz com cada um de nós. O Senhor nos sustenta, o Senhor nos segura. E nos leva novamente para cima, para podermos experimentar voos mais altos, até que nós conseguimos ter o domínio, né, do controle do vento, das rotas que existem, dos caminhos que existem, né, as correntes de ar, e assim as nossas asas fortalecidas pelo dia a dia, pela luta de cada dia. Então, o Senhor nos faz planar, o Senhor nos ensina a planar e aproveitar mesmo os ventos contrários em nosso favor. O planar das águias nos faz elevar os olhos para o céu. Saiba disso. Eu quero terminar, então, esse nosso devocional, né, com Isaías, capítulo 40, versículo 31, esse é o versículo do dia, que você deve marcar na sua Bíblia e que você deve decorar e guardar na sua mente e seu coração, que diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão
e não se fatigarão. Que Deus nos abençoe e que possamos, então, assim como as águias, voar em lugares mais elevados e de lá de cima possamos ter a visão que Deus quer que tenhamos das coisas que estão diante de nós. Amém, meus queridos irmãos? Então, que Deus te abençoe ricamente. Se esse devocional foi uma bênção para você, não deixe de dar o seu joinha, né? Não deixe também de clicar no sininho, né, para receber as notificações. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, no Templo Batista de Indianópolis, se inscreva para você receber aí as notificações dos devocionais e das nossas programações, né, de culto, tá bom? A fim de que você seja edificado através da palavra de Deus e que possa, apesar da distância, adorar a Deus juntamente conosco, tá certo? Também não deixe de dar o seu comentário, escrever o seu comentário depois que você terminar esse vídeo, tá certo? Então, que você também compartilhe esse vídeo, se foi uma bênção para você, se Deus falou ao seu coração, se Deus te ensinou algo através da exposição da sua bendita palavra, através desse que vos fala, que você também possa compartilhar com outras pessoas. Ao rumo de 1000 inscritos. E nós dependemos de você, do seu apoio, de promover esse canal no YouTube para que outras pessoas, em outros águias, né, filhotes águias de outros ninhos, né, possam também receber essa bendita palavra como alimento que nutre, que fortalece, né, e que nos estimula a sairmos do status quo, do ninho, da zona de conforto, para experimentarmos aí lugares elevados, nas alturas, com o Senhor, que é o Deus Águia, aquele que nos leva nas suas plumagens a lugares maravilhosos e que imprime em nós, nos ensina o caráter, né, espiritual e moral e outras virtudes que nós só podemos ter no nosso convívio com o Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos, então, no nome do Senhor Jesus. Até o nosso próximo devocional.